ser um pouquinho melhor. Obrigada, seja bem-vindo. Daniel, usa essa potência mental hoje para esse fundo para baixo, tá? Ah, tá bom. Tá bom. Não, esse é o meu. Boa noite a todos. Obrigado a Dani e a Yane pelo convite, por estarmos juntos aqui mais uma vez. Meu nome é Daniel, eu também sou frequentador da doutrina já há algum tempo, para ser exato, há uns 45 anos já. Minha família fundou uma casa que acabou de completar 40 anos. E hoje eu me encontro, inclusive o motivo de eu escolher esse tema, o meu pai, antes de nos deixar há 1 ano e meio atrás, ele aprontou comigo: você vai ser dirigente agora. Eu falei: poxa pai, não, né? Eu tive que assumir a direção da área de ensino da casa, que não é uma tarefa fácil, né? Porque na doutrina espírita os cargos são só para a gente trabalhar mais, não tem remuneração. Mas foi muito importante, porque com isso eu acabei sendo agora conduzido para falar sobre esse assunto, que é o passe. E o passe, a gente já vai chegar nos conceitos, mas é muito interessante, porque a doutrina espírita ela nos ensina o tempo todo, né? E quando eu assumi a área, eu falei: poxa, não tem um curso de passe pronto, né? O que será? Por que não fizeram? Né? A casa tem 40 anos, tinham ocorrido alguns cursos de passe para os trabalhadores, mas não um passe, um curso mais estruturado, né? Aí eu montei um grupo de trabalho, a gente começou a estudar, aí eu comecei a comprar alguns livros, para os que eu já tinha resultado. São mais de 12 livros sendo estudados para montar um curso que está em 12 encontros de 2 horas e meia. Aí eu descobri por que eu não tinha montado ainda o curso, porque dá bastante trabalho, né? E o passe, ele não é algo de domínio da doutrina espírita. Na verdade, o passe já tem muito tempo, né? Desde as eras mais remotas, quando percebeu-se que friccionando as mãos a gente conseguia impor as mãos e aliviar a dor do próximo, o passe já vem sendo usado. É óbvio que com a vinda de Jesus isso ficou muito mais intenso, isso ficou muito mais evidente. Mas mesmo na China, no Egito, nessas civilizações mais antigas, já se utilizava a imposição de mãos como forma de você transmitir energias. Quando a gente traz isso para os dias atuais, a gente vê uma série de situações que são muito semelhantes ao passe. Por exemplo, aqueles que já passaram por reiki, é uma forma de transmissão de energia também. Uma diferença é que o reiki também existe cursos de formação até você virar um mestre de reiki, né? Não falando aí de cerca de 40 horas de estudo, né? E o reiki, fundamentalmente, ele procura pegar a sua própria energia e a redistribuir nos seus centros de força. Que o reiki não chama de centros de força, chama de chakras, né?
mas muito parecido com o passe. Quem já foi na igreja messiânica também já viu o jorei. Também é um processo de transmissão de energia utilizando as mãos para fazer essa projeção. Mas o passe é muito mais antigo do que a gente imagina. No Brasil, o passe ficou mais evidente principalmente pelas civilizações afro, onde essas pessoas que chegaram traziam isso muito dos rituais africanos, né? E isso se misturou nessa nossa miscigenação, né? Grande miscigenação que o Brasil com também os nossos índios. Os nossos pajés também faziam algo semelhante ao passe, né? A projeção, às vezes usando alguma erva. Se a gente pegar, por exemplo, hoje, no meu caso, quem já não levou, né, quem tem a minha idade, por exemplo, quem nunca ouviu falar, quem nunca foi numa benzedeira. Fulano tá com o bucho virado. Quem já ouviu isso, né? Não fala não, que senão vai aguentar a idade. Aí a gente falava assim, fulano tá com o bucho virado. Corre então onde tem uma benzedeira. Corre na benzedeira, não era assim? Aí a benzedeira ia lá, pegava um galinho lá de umas plantas, benzia e funcionava. Não só funcionava, como funciona. Hoje em dia você tem um pouco mais de dificuldade para achar uma boa benzedeira, né? Principalmente aquelas que não cobram, mas você ainda acha, né? Principalmente benzedeiras, homens nem tanto, mas também tinha os homens que faziam benzimentos, né? Olha como o passe vai se misturando, vai entrando na nossa cultura por diversos caminhos, né? Mas a gente vai ver que isso é extremamente importante, né? Não importa, importa fundamentalmente a intenção. Esse é um dos aspectos mais importantes do passe, né? Eu vou procurando alguns exemplos, porque senão vai ficar muito técnico, e não é essa a ideia, tá? Um pouco mais recente, a gente tem vários estudiosos, né, como Anton Mesmer, que foi um dos grandes estudiosos do magnetismo humano. Então ele fez uma série de experiências com o magnetismo humano, ele usava uma cuba como essa, as pessoas se aproximavam, colocavam as mãos ali, ele fazia partículas se juntarem próximo daquelas pessoas para descobrir quais eram os problemas de saúde que eles tinham. E Mesmer foi um grande pioneiro nesse estudo do magnetismo humano. Existiram algumas críticas, até em função da época, né, porque ele emitia muitos ruídos, fazia muito barulho, né? Então, alguns acabaram não acreditando tanto no que ele fazia por conta desses ruídos, desses barulhos, mas ele, de fato, foi um dos grandes estudiosos do magnetismo humano, que hoje a gente vê aí em diversas situações a força que tem esse magnetismo, né? Bom, o que é o passe afinal? Olha que interessante. A gente ouve muito na doutrina espírita isso aqui, ó. O passe é uma chuveirada de energia. Então a pessoa está lá, você fala, liga o chuveiro de energia em cima dela. Dá uma chuveirada de energia. Eu confesso a vocês que até antes de montar esse grupo de trabalho e começar a estudar profundamente o passe, eu também falava isso. Mas não é verdade. O passe é muito mais do que uma chuveirada de energia. O passe vai muito além disso, né? O passe, uma vez que ele esteja estruturado, com o carinho das pessoas, com uma técnica, seja ela que a casa adotar, ele vai muito além de uma chuveirada de energia. A gente costuma brincar que às vezes a pessoa vem na casa espírita, ela está passando por uma série de problemas, aí ela toma uma chuveirada de energia, sai da porta, começa a cometer os mesmos desatinos. Aí tem que voltar para tomar outra chuveirada de energia. E assim vai, né? Vai e volta, vai e volta. Mas não, o passe, a gente vai ver, ele vai além disso. Ele pode proporcionar muitas outras coisas para a gente. Em termos de conceitos, temos vários livros da doutrina espírita que falam do passe, dessa transfusão de energia. E a palavra aqui é transfusão mesmo. Transfusão de energia. Por quê? Porque a energia tem o potencial de penetrar
no corpo espiritual daquele que o recebe e migrar, se transfundir para o corpo físico. Então, realmente, a palavra transfusão que aparece, grande parte dos livros da doutrina espírita é exatamente isso. Uma transfusão de energias biopsíquicas, ou como diz o Divaldo, a bioenergia, né? Então, essa transfusão de energia é o que acontece no passe. É exatamente isso que é o passe. A gente começa a perceber que, além dessa transfusão de energia física nossa, esse nosso magnetismo, que também nós chamamos de ectoplasma, vem outras coisas juntos. O plano espiritual também doa das suas energias para que esse processo aconteça. Para fins apenas didáticos, né, temos isso aqui só para fim de entendimento, a gente pode separar didaticamente o passe magnético, espiritual e místico. O passe magnético, em algumas casas espíritas recebe exatamente esse nome, ele é um passe onde predominantemente as energias que são transferidas são do médium, do passista. Não necessariamente o médium, mas o passista. Então, predominantemente as energias que são ali enviadas de encontro àquela pessoa que está recebendo o passe são predominantemente do passista, dele, seu fluido vital, que a gente chama de magnetismo. Então estabelece-se naquele momento uma troca de energia. Essas energias circulam entre o passista e o assistido. E na maioria das casas espíritas, o passe magnético está bastante relacionado às questões físicas. Então, algumas casas espíritas têm um processo, por exemplo, de entrevista, onde nesse processo de entrevista, que você chega na casa espírita e percebe-se, por exemplo, que os problemas que você está apresentando são de ordens físicas, a pessoa vai encaminhada para um passe magnético. Pode receber outros nomes também, mas só para efeito de conceito para a gente entender. Onde o principal objetivo é tratar fisicamente da pessoa. A pessoa está apresentando uma doença física, né? É esse passe que é dado à pessoa. Onde predominantemente as energias são do passista, mas sempre energias do plano espiritual estão presentes. Então, a pessoa, ao tomar um passe, mesmo sendo um passe magnético, ela pode, de repente, até perceber a presença de algum desencarnado no plano espiritual, auxiliando naquele processo. Os passes espirituais são chamados passes onde predominantemente a energia do plano espiritual. Mas, segundo Ernesto Bozano, sempre tem energia do médium. Ernesto Bozano traz um conceito interessante que ele chama de cola anímica. Então, como a energia do plano espiritual é tão sutil, é tão mais rarefeita do que a nossa, ela passa pelo passista, leva consigo um pouco da nossa energia, que é um pouco mais densa, mais grosseira, e isso auxilia essas energias, então, adentrarem ao corpo, né, perispiritual, e depois o corpo físico de quem está recebendo. Interessante, né? E os passes mistos, que é onde tem as duas coisas. Muitas casas espíritas chamam o passe misto principalmente os passes espirituais. Então, quando a pessoa passa por um processo de entrevista, ou ela sai, por exemplo, de um tratamento com uma mesa de sessão, e percebe-se que ela precisa continuar recebendo aquelas energias, então você tem lá as energias do passista e do plano espiritual, para ainda socorrer alguma entidade que possa estar próxima, né, algum irmãozinho desencarnado, às vezes um ente querido nosso, que ainda está próximo daquela pessoa, possa receber essas energias e também ser socorrido. Então, muitas casas espíritas ainda têm os tratamentos espirituais através de passe. Bem interessante, né? A forma de aplicação pode ser presencial, pode ser coletivo. Por que ainda se usa passe coletivo? Muitas vezes as casas espíritas têm trabalho com as crianças, e às vezes são muitas crianças. E aí, como você não tem muitos passistas disponíveis, tem dia que falta um, falta outro, o que acontece? Gente, não podemos deixar as crianças sem passe, faz um passe coletivo. É melhor do que nada. Para que aquelas crianças não saiam daquela aula de evangelização sem receber um passe. Então é bastante utilizado. Utilizado também, por exemplo, em eventos. Às vezes você tem um evento que tem um número maior de pessoas,
Não dá, né, às vezes, para dar passe em todo mundo, tem lá 200 pessoas, então se faz um passe coletivo. A distância virtual, que agora surgiu por conta da pandemia, que também é uma forma de auxiliar as pessoas. Hoje na internet você consegue, né? É o melhor? Não, não é o melhor. É uma forma de auxiliar, não é o melhor. O melhor é presencial, é estar na casa espírita. Por diversas razões, né? Primeiro que o processo de transmissão da energia fica mais fácil e que também a pessoa tem tempo de participar de encontros como esse, tirar dúvidas, fazer perguntas, tá? Então é muito importante. Suas funções podem ser no sentido de tratar um problema espiritual que você está apresentando, tratar um problema emocional. Agora nós estamos às voltas aí com um aumento significativo de casos de depressão, de ansiedade. Então, você pode fazer tratamentos através de passe, né? Tratar a parte de harmonização e preparação, a preparação dos trabalhadores na casa espírita, quando eles vão se preparar para uma tarefa. É importante que eles tomem passe para se preparar, para dar início a essa tarefa. E reequilíbrio do corpo físico e até, se for o caso, uma cura, né, dentro de algumas situações. E técnica de aplicação. Tem diversas técnicas. E aí, mais uma vez, a doutrina espírita é sensacional. Porque ela vai evoluindo com seus estudos. Então, já existiu passes, como, por exemplo, quem viu o filme do Divaldo, vê muito o Divaldo usando passe rotativo. Quem ficou aqui hoje na frente vai mim. O Divaldo faz muito passe rotativo, né? Não é isso? Na Federação Espírita, há muito tempo atrás, usava-se um passe, que a gente se posicionava assim, aí a gente pegava as energias com a mão, como se a gente pudesse fazer assim, né? Fazer energia, passar de uma mão para a outra, aí a gente trocava a energia aqui, fazia assim. Aí depois a gente vinha. Aí só que isso tinha vezes, tinha que ser 3 vezes. Você imagina quando o paciente esquecia. Esses 4 você mais. Né? Mas olha que engraçado, né? Hoje a gente dá risada. Né? E depois, com os estudos, foram percebendo que não, hoje a técnica mais utilizada é a imposição de mãos. Porque o comando da energia é seu, é mental. Então você está aqui, às vezes um médium, por exemplo, né? Está dando passe, a gente tem um pouco de idade, já vi isso algumas vezes, aí você está aqui, aí olha, poxa, tem uma mancha no cardíaco. Você não precisa levar a mão lá, você daqui você direciona a sua energia para o cardíaco da pessoa. É uma mulher, nossa, precisa de uma mancha no ovário, você direciona a energia dos ovários. Né? Então, com o tempo foi se aperfeiçoando, foi percebendo que pode ser feito dessa forma. Quer dizer que a casa que não usa essa técnica está errada? Não, em absoluto. Porque o principal, como eu disse, é a intenção. Né? Quanto mais fácil for a técnica, mais fácil de ser aplicado. Né? Mas não quer dizer que se a casa usa outra técnica para aplicação, está errado, de forma alguma. Tá? Por exemplo, no passado se usava técnica de sopro. Nossa, já pensou ficar soprando? Se você vai dar um passo, ok, mas se você vai dar 10 passos, um dia você vai cansar, né? Hoje já são técnicas que não são tão empregadas. Ainda existem, ainda não sei em quantas casas que tem, que usam essas técnicas, mas não são tão empregadas. Tá? Perpendicular, rotatório, mentalização, mediúnico. Tem casas espíritas que aí aplicam ainda passes com o passista mediunizado. Tá? É uma condição da casa. Aqui tem algumas fotos para a gente ver. Ó, longitudinal, perpendicular, longitudinal. Tem casas que o passista fica uma parte fica atrás de quem vai receber o passe. Tem casas que é na frente, né? Não importa. A gente tem alguns cuidados que a gente precisa tomar, né? Então, se eu fico na frente, eu tenho que ficar de forma ou lateralizado ou entre as pernas da pessoa, porque se essa pessoa tiver uma reação, não vai me atingir. Né? Por exemplo, muitas casas espíritas dizem assim para quem recebeu o passe: não feche os olhos. Não feche os olhos.
Por que isso? Porque a gente vai falar de câmara de passe, o ambiente está bem propício, de repente a pessoa está lá, você manda ela fechar os olhos e daqui a pouco ela dá uma comunicação. Você não sabe, às vezes ela é uma médium, né? Então, estou te prejudicando, né? É vício de professor, desculpa. Então, nesse sentido, você tem algumas situações que uma casa dobra, outra não, né? Mas isso ajuda, mas não é o fator determinante. Bom, e aí, como tem muitas técnicas, é importante a casa voltar ao sistema de passe para ela. Isso é muito importante. Né? Então, como que predominantemente os médios ou os passistas darão passe? Né? Porque senão, olha o que pode acontecer. Vamos ver se vai sair o som. É isso? Tem problema, vamos deixar só um pouquinho, já dá para. Agora esteja sem som, o pessoal acha que consegue. O nome do vídeo é Taca-lhe Passe. Imagina se a gente fizer isso. Então, como eu já havia comentado, é importante a casa definir um sistema de passes, né? Por quê? Para evitar situações como essa sátira que nós vimos. Porque imagina, a pessoa está vindo na casa espírita, ainda às vezes não tem conhecimento da doutrina, é a primeira vez, aí vem um médico fazendo tudo aquilo e fala, não, só toma o passe para aquela mulher. Porque aquela mulher, né, ela está cinco, né? Tudo aquilo que ela faz, ela está cinco pessoal. Né? E aí a gente evita de ter, que ocorra, por exemplo, aquele médium sensacionalista, aquele médium, né? Porque todos estão ali preparados para dar o passe. Todos. E todos vão dar o passe. Ah, Daniel, mas tem médium que ele tem uma capacidade de cura, ele doa mais energia ectoplasma. Isso é verdadeiro, sem dúvida. Sem dúvida. Existem pessoas que nascem com essa capacidade de doar mais essa energia. Elas são capazes de promover cura. Elas são capazes de promover fenômenos de efeitos físicos na sua casa. Abrir porta de banheiro, abrir porta de armário, né? Não tem essas coisas? Fantasma, né? Então, assim, mas também não adianta a pessoa ter essa capacidade, ser um médium de cura, se ela também não estiver fazendo aquilo com dedicação, né, com boa vontade, com carinho, com amor. Isso não vai adiantar. Às vezes o outro que não tem todo esse magnetismo, mas está ali se colocando à disposição, fazendo o seu melhor, e ele vai conseguir resultados interessantes. Então, o processo da casa definir um sistema de passe é extremamente importante para nós evitarmos esses tipos de situação. Um outro aspecto importante a gente falar é que o passe, ele vai atuar, sempre quando a gente for dar o passe em alguém, ele vai atuar primeiro no centro de força coronário. É esse centro de força, né, ou seja, esse local de energia que vai captar essas energias, sejam as energias nossas, físicas, do plano espiritual, da natureza. Ele vai captar essas energias e vai transferi-las para os demais centros de força.
Não, funcionando ele tá. Isso. Então, só para nós relembrarmos, o primeiro centro de força, lá, que é o coronário, capta essas energias e ele redistribui essas energias em todos os centros de força. É por isso que em alguns lugares a gente fala assim, eu vou fazer um trabalho de reequilíbrio dos seus centros de força. O passe cumpre essa missão, porque ele distribui essa energia nesses centros de força e cada centro de força desse no corpo perispiritual ele é conectado ao corpo físico. E nessa conexão, a energia, eles funcionam como se fosse a espiral, esses centros de força são menores, pequenininhos assim, eles funcionam como se fosse um caracol de energia, a energia é captada e ela é transferida para o corpo físico. É por isso que as pessoas podem tomar um passe e às vezes ficar tonta, sentir aquela sensação de alívio, porque a energia fluiu e reequilibrou todos os centros de força. Tá? Então, o que é essa terapia? A terapia é muito importante também no sentido de que você vai receber doses de energia com uma determinada constância e para aspectos que você tem necessidade. Então, imagine que uma pessoa saiba que ela vai passar por uma cirurgia daqui a 1 mês e meio. É uma cirurgia cardíaca. Ela pode, na casa espírita, pedir passes que sejam direcionados para o seu corpo físico, para o seu cardíaco. Essas energias vão trabalhar no sentido de auxiliar e de preparar o seu corpo físico para aquela cirurgia. Em alguns casos, pode até aliviar aquela situação, a ponto de nem ter que fazer mais cirurgia. Ou podem auxiliar a ponto de que aquela cirurgia corra da melhor forma possível. Por quê? Porque a projeção de energias repercute no perispírito e vai lá no cardíaco, no órgão físico dela, trabalhar. No curso de passe, por exemplo, é importante, nós fazemos isso lá, a gente trabalha centro de força por centro de força e correlaciona isso ao corpo físico. Então, para as mulheres, olha que interessante, para as mulheres, como as mulheres têm mais tendência a terem problemas de tireoide, de paratireoide do que os homens, a projeção de energia no laríngeo, no curso de passe, é mostrada o que é uma tireoide, o que é uma paratireoide, o que é um hormônio T3, T4, como que ele atua, se ele vem da hipófise, passa para a tireoide. Por quê? Porque o passista pode, se ele perceber, mesmo sem projetar a mão, ele pode direcionar a energia para a tireoide da mulher, auxiliando no funcionamento dessas glândulas e corrigindo possíveis desvios. Né? Então, bem importante. Como aplicá-lo? A magnetização ordinária é um verdadeiro tratamento seguido, regular e metódico. Então é por isso que é importante ter uma técnica. A pessoa que está passando por um processo, por exemplo, de ansiedade, a terapia de passe vai auxiliar muito, porque semanalmente ela vai receber doses de energia para fazer as suas sinapses cerebrais funcionarem de forma melhor e ela muitas vezes até se livrar dessa ansiedade, dessa depressão ou controlar esse aspecto.
Outro aspecto que eu acabei citando é a parte preventiva, né? O passe tem caráter preventivo. Recentemente a gente teve um caso lá na nossa casa que as pessoas iam fazer transplante de órgãos. Então foi definido alguns passos para essas pessoas para que a cirurgia corresse da melhor forma possível e deu tudo muito certo, né? Complementar um tratamento físico, um tratamento mediúnico, um pós-cirúrgico. Pessoa que passou por uma cirurgia, também importantíssimo o tratamento de passe, para auxiliar esse processo de recuperação, porque a energia nossa, principalmente a nossa energia, por ser mais densa, né, o nosso ectoplasma, ele repercute no corpo físico, ele é capaz de mudar o funcionamento das células. Então, o tratamento de passe pode, por exemplo, auxiliar no processo de cicatrização de uma cirurgia. Então, vejam como é interessante. E a câmara de passe? A câmara de passe, é muito importante a gente entender um pouco isso. Quando a gente está na rua, nós estamos expostos a energias variadas, que normalmente estão mais adensadas. Então, se a gente passa, por exemplo, por um bairro que é muito violento, o estado vibracional daquele local pode estar bastante alterado. Pode estar acontecendo ali um negócio que se chama ideoplastia, ou seja, muitas pessoas pensam a mesma coisa e formam uma nuvem densa de pensamentos ruins e a gente está exposto aqui. Quando a gente chega numa casa espírita, quando a gente adentra uma casa espírita, a condição vibracional, a condição de energia já muda, já é outra. É por isso que muitas pessoas falam, nossa, eu me sinto tão bem lá, nossa, é tão tranquilo, né? Por quê? Porque no aspecto vibracional você saiu de uma condição de uma energia diferenciada, às vezes mais pesada, mais densa, e começou a se adaptar a uma energia mais sutil. Então você sente essa sensação de bem-estar, de tranquilidade, de paz. Quando você entra dentro de uma câmara de passe, a energia que está ali é diferente de toda a energia que está na casa. A câmara de passe é como se fosse uma UTI. É ali que todo esse processo de manipulação dessas energias para o bem do assistido acontece. Então é um ambiente mais sutil ainda, mais tranquilo, mais etéreo. E é por isso, como eu falei, que algumas casas falam para as pessoas não fecharem os olhos, porque as pessoas viajam na maionese literalmente. Principalmente vocês mulheres, porque o corpo de vocês é um copo de cristal, o corpo de homem, do nosso, dos homens, é um copo de barro. Tamanha diferença, né? Vocês entram no ambiente e o seu perispírito se expande e vocês percebem todas as energias que estão ali. Vocês têm isso com muito mais facilidade do que nós homens. Então, quando você entra na câmara de passe, você é capaz de perceber toda essa energia. Quando vocês entram num local, ou por exemplo numa casa, e a casa está em conflito, briga entre o casal, briga entre os filhos, a casa está realmente uma balbúrdia. Vocês entram nessa casa e, nossa, que estranho, parece que dá para cortar o ar com a faca, já ouviram isso? De novo, o seu perispírito se expandindo, percebendo as energias, só que agora ele está dizendo para você, olha, aqui não está legal, a vibração aqui, eu estou sentindo um pouco de dor de cabeça, estou sentindo, né? E ela vai reagir no centro de força que estiver mais sensibilizado, tá? O centro de força que estiver mais sensibilizado, no caso de vocês mulheres, é que vai sentir essa energia pesada. Então vocês podem sentir desde dor de cabeça, tontura, enjoo. No seu caso não, né? Já passou, né? Até já passou a fase. Mas enjoo, né? Falta de ar. Por quê? Porque é aquele centro de força que reconheceu, o perispírito reconheceu, aquele centro de força identificou aquela energia e ele vai sentir mais facilmente. Então é muito importante que ao entrarmos na câmara de passe, a gente perceba e respeite essa diferença de ambiente e já procure se conectar com essas energias. Então antes de tomar um passe, é muito importante que eu já comece a pensar
elevar meus pensamentos, pedir ajuda do meu mentor ali, para que ele esteja comigo, para que eu já vá me enquadrando nesse ambiente e nessa condição vibracional. Tá? Que mais? A câmara de passe, bastante coisa para falar, mas o silêncio é uma prece. Isso a gente vê em todas as escritas, um quadrinho lá. Sensacional. Né? Então, na câmara de passe, não é para fazer igual a nossa amiga lá, né? Que está fazendo alongamento, né? O passista tem que ficar em silêncio. Pode ter música? Ok, pode ter música. A música altera o estado vibracional. A música suave, tranquila, ela altera o estado vibracional. Ela tem um poder absurdo de nos conectar com tudo aquilo que está lá. Daniel, posso usar uma outra técnica alternativa? Hoje a gente tem muito lá radiestesia, aromaterapia. Também posso. Né? Lógico, eu posso ficar queimando um monte de incenso na cama de pasta, aí é outra coisa. Mas posso sim usar um aroma mais sutil, mais agradável, não tem nenhum problema. A música, então, com certeza pode ajudar bastante. Tá? Não que seja mandatório, mas pode ser utilizado. E nós que vamos receber o passe temos que entender que estamos entrando num ambiente diferente, porque precisamos estar conectados com tudo que está lá. Né? Pré-requisitos para ser um passista ou impedimento. Então, olha só como é interessante. O passista, pessoal, tem pelo menos 18 anos, tem pelo menos feito um curso básico da doutrina para entender as razões. É claro que nas casas espíritas menores e mais afastadas, às vezes não dá tempo da pessoa fazer 4, 5 anos de curso, né? Mas de repente fez o primeiro ano, fez o segundo, faz um curso de passe, coloca a pessoa para trabalhar. Até porque a pessoa às vezes já está frequentando a casa e quer ajudar, quer contribuir. Né? Os impedimentos. Não fazer parte como assistido do trabalho de quem usa, é um termo que a gente usa lá, mas, por exemplo, é o trabalho de dependência química. Então, se eu estou ainda participando ali como assistido da dependência química, ainda não dá para ser passista. Eu preciso evoluir um pouco mais no sentido de equacionar aquelas situações que estão ocorrendo para depois poder dar um passe. Né? Evitar o uso de tóxicos, bebida alcoólica, cigarros também. Por quê? Porque quando eu estou no processo de transmissão da energia, se eu estiver fumando, aquelas toxinas vão lá. O passista não deve comer carne vermelha no dia que ele vai dar passe. Não deve. Pelo menos 48 horas antes. Por quê? A carne vermelha tem toxinas. E eu posso passar essas toxinas para o assistido. Então tem uma série de regras importantes que o passista, ao longo do processo, ao longo do curso, ele vai saber para que ele evite essas situações. O passista tem que ter uma alimentação mais tranquila. Né? Comi uma feijoada, vou dar um passe. O que você viu lá na Débora? Coitada da minha prima. O que você viu lá na Débora? Eu vi um pé de porco, vi uma com a barriga cheia, uma macarronada desse tamanho, vou dar um passe. Não dá. Então, no dia que vai dar passe, você sabe que você vai ser trabalhador, sua alimentação tem que ser mais tranquila. Né? Vestimenta, também a gente fala de vestimenta, uso de medicamentos. Vestimenta por quê? Porque a roupa tem que ser a mais adequada possível. Não dá para vir de mini saia para dar passe. Porque a pessoa que está ali recebendo aquele passe é um assistido, você não sabe em que condição que ele está. Né? Como que está o nível de equilíbrio daquela pessoa. Então tudo isso é discutível. A questão sexual, para que não tenha abusos, uso de medicamento, higiene pessoal, tudo isso é tratado ao longo do curso para que o passista chegue nas melhores condições possíveis para ministrar o passe. Estão vendo como é interessante? Aí agora a parte triste da história. Tudo isso que vocês viram, o curso, tudo que a gente falou até agora, no passe, tudo funcionando da melhor forma possível, o passista com o coração em paz, com desejo sincero de ajudar, com amor, só representa 50%. É bom. Só. Os outros 50% dependem de quem vai receber o passe.
Ou seja, a hora que nós sentarmos para receber o passe, se nós tivermos um pensamento, isso aqui não vai resolver, não, dessa eu me escapo, eu estou mal mesmo, o que eu estou fazendo aqui? O que eu faço? Eu bloqueio os meus centros de força. E eu já tive a oportunidade de ver algumas vezes, mediunicamente, a energia bate na pessoa e vai embora. Não fica retida. Porque a pessoa não deseja, não quer. E o plano espiritual, tu vai lá, abre sua boca, toma energia! Não, né? Com muito amor, com muito respeito. Então, a gente já viu, mediunicamente, algumas pessoas tomarem passe e o passe não servir para nada. Como também a gente já viu pessoas que sentam para tomar passe e você vai se aproximando com a mão, sente a aura da pessoa tão expandida que você fala, opa, posso ficar daqui. Não preciso nem me aproximar. Porque a aura está super bem, está super tranquila, então você fica de longe, cuidando. E continue assim, né? Até mais rápido o passe. Né? Quanto tempo dura um passe? O passe pode durar o tempo de uma prece. O passe com característica mediúnica, magnética, os passes mais voltados para a parte física, esses tendem a demorar um pouco mais. Porque o ideal é que ao ministrar esse passe você vá mentalizando os centros de força, recebendo as energias com calma, com serenidade. Então ele pode demorar um pouquinho mais. Às vezes 1 minuto, 2. Né? Mas os passes mais simples tendem o tempo de uma prece. Vai fazendo vibração. O passista é importante que ele não fique de olhos fechados. Isso é uma grande briga que a gente tem com os passistas. Daniel, mas eu me concentro melhor de olho fechado. Então, agora você vai aprender a se concentrar de olho aberto. Por que ele não pode ficar de olho fechado? Porque ele não sabe que reação o assistido vai ter. Ele precisa estar firme ali. Às vezes você vai dar um passo e o assistido começa. Está caindo a cadeira, você tem que estar lá. Não adianta falar, caiu. Já foi. Né? Então você tem que ir lá. Né? Às vezes você está dando passo, está vendo que a pessoa está ficando envolvida. Fulano, abre os olhos. Pense em Jesus. Né? Então é importante que o passista esteja de olho aberto. Porque se tiver qualquer intercorrência, ele é o responsável ali por atender aquela pessoa. O papel do assistido é interessantíssimo. Deixa eu ver. O papel do assistido tem uma coisa muito importante. Qual é o nosso plano de carreira na doutrina espírita? Então, o nosso plano de carreira começa assim, a gente começa a frequentar a doutrina espírita, e aí tem gente que vira uma coisa que vocês vão ouvir em muitos centros, chamado papa-passe. Ele só vem para tomar passe. É o famoso papa-passe. Não, vou lhe tomar um passe. E às vezes quer até escolher com quem ele quer tomar o passe. Né? Então, o nosso plano de carreira na doutrina espírita é deixarmos de ser papa-passe. Essa é a primeira etapa. E como que a gente deixa de ser um papa-passe? A gente começa no primeiro degrau. Deixa de ser assistido, começa a ser aluno. Isso é muito importante. Começar a ser aluno, começar a entender melhor como as coisas funcionam. Né? Ter exemplos práticos. A doutrina espírita é tão maravilhosa que ela tem, por exemplo, a parte mais científica. Existem casas espíritas que têm o chamado espiritismo científico. Então, quem é formado em exatas, quem é formado nas biológicas, vai adorar. Né? Vai pegar a evolução em 2 mundos, meu Deus do céu, tem livro até né? E vai estudar a evolução em 2 mundos, aquela coisa toda lá. Vai pegar, eu gosto mais da parte evangélica, eu quero saber da vida de Jesus. Vai lá fazer o curso de educação evangélica. Vai lá ler Paulo Estevão, vai aprender. Né? Não, meu negócio é mediunidade. Eu vejo, eu sinto, quando eu converso com as pessoas aí, vai fazer o curso de educação mediúnica. Então, é passar da condição de papa-passe, migrarmos para a condição de aluno. Depois que estivermos na condição de aluno, aí a gente vai subir mais um degrau. Aí a gente vai para a condição de trabalhador. Aí, como um dia a gente foi recebido com carinho, né, que tiveram paciência conosco, conversaram, orientaram, nós vamos começar a fazer isso com as pessoas. E depois não. Virar dirigente, aí eu não recomendo. Aí depois a gente pensa nisso.
né? Mas a gente precisa ter esse plano de carreira na doutrina. E junto com esse plano de carreira, vai também a nossa reforma íntima, que muitas casas espíritas hoje chamam de autoencontro. Então, quando a gente sai da condição de passo a passo, vai lá para a aluna, a gente já começa também nosso autoencontro, a nossa reforma íntima. E finalizando, acabou não saindo aqui, pessoal, o passe cumpre todas essas funções que a gente comentou. Então, o passe ele é extremamente importante na prevenção de doenças, prevenir a ocorrência de doenças, num pós-cirúrgico, num pré-cirúrgico. Ele é extremamente importante até para promover uma cura, sim, numa câmara de passe, com certas circunstâncias, certas situações conjugadas, pode até ocorrer uma cura física. Não é esse o mote, não é esse o principal do passe, mas também isso pode ocorrer. Reequilíbrio dos centros de força, né? E nós saímos daqui com a alma mais tranquila, mais leve, as energias fluindo, nossa aura expandida, a gente chega para trabalhar no outro dia e fala, nossa, o que aconteceu? Está bem? Né? Porque sua aura se expandiu, sua energia tá, a aura está bem bonitinha, uma cor bem clarinha, tudo oval, assim, uma coisa bacana. Então o passe, ele não é só uma chuveirada de energia. Ele tem a condição de nos conectar à espiritualidade e mudar o estado vibracional e físico. Ok? Muito obrigado a todos, uma boa noite. Se alguém tiver alguma pergunta, se a gente tiver algum tempo, estou à disposição.